Muito boa tarde. Estamos aqui com o Dr. Pedro Gomes Sanches, convidado da Câmara Municipal de Cascais, nesta primeira conversa de Cascais no âmbito das comemorações dos 656 anos da nossa vila. O Dr. Pedro Gomes Sanches é sociólogo e está a concluir o doutoramento em Ciências Políticas na Universidade Católica de Lisboa e é um cascalense de gema que tem vindo a discutir comigo os assuntos de Cascais desde há mais de 35 anos. O Dr. Pedro Sanches tem um desígnio que eu partilho, que é a certeza de que não estamos na periferia da Europa, estamos na cara da Europa e que Cascais, por um lado, e Portugal, por outro, têm a responsabilidade e a capacidade e a potencialidade para se transformarem em eixos fundamentais na recriação de uma Europa que seja coesa, que represente as pessoas, que represente os interesses dos europeus e que na prática se traduza em melhor e mais qualidade de vida para todos nós. Nos anos 90, quando começámos a discutir, e eu sublinho de forma acesa, Cascais, o Dr. Pedro Gomes Sanches e eu divergíamos num ponto fundamental. É que ele pressupunha que a Europa era para nós uma sorte e eu dizia que era uma inevitabilidade. Basicamente porque depois do Tratado de Maastricht, no qual participámos ambos avidamente, na discussão que precedeu à assinatura do tratado, que mudou radicalmente a Europa de então, convergíamos ambos numa certeza absoluta de que a Europa era e é o único caminho que nós podemos pretender desenvolver. E por isso esta primeira conversa começa com um dos nossos motes de discussão dos anos 90, um sítio chamado Os Casais Velhos, que é um projeto que a Câmara Municipal de Cascais se encontra neste momento a desenvolver, um povoado romano situado junto ao Guincho, na povoação da Areia, que funcionou durante muitos séculos como fábrica da púrpura. Ora, a púrpura, que é, como se sabe, uma tinta, tinha no início da cristandade um significado simbólico muito importante e muito profundo. É que servia para tingir as vestes do bispo de Roma, que o tornava num bispo purpurado e, portanto, fazendo personificar a ideia de sumo pontífice, de papa. E, portanto, aquilo que transforma um cidadão comum, o bispo de Roma, em alguém verdadeiramente especial, no representante de Jesus Cristo na Terra, simbolicamente é a mudança do seu nome, a abdicação da sua identidade e depois, por outro lado, a transformação da cor das suas vestes que passam a ser purpuradas. A tinta púrpura fabricada nos Casais Velhos não era só uma tinta, era simbolicamente, de facto, o sangue de Jesus Cristo e serviu como mote para o arranque da Europa católica, apostólica, romana, com a matriz de base que nós lhe reconhecemos até hoje e que na prática nasceu em Cascais. E daí a ousadia de nós dizermos que a Europa nasceu em Cascais. E nasceu de facto, porque Cascais, estando neste espacinho que os romanos chamavam Finisterra, era na prática o polo de ligação a outros continentes, a outras civilizações, a outros caminhos e a outras ideias. Vamos ter esta conversa e vamos iniciar esta conversa num momento de crise profunda que afeta toda a humanidade, é, penso eu, um dos momentos mais problemáticos dos últimos séculos e começamos porque esta crise é simultaneamente um ponto de oportunidade. E é uma oportunidade para desfazer muitos dos mitos que envolvem a ideia da Europa em que temos vivido. É a altura propícia para pormos em causa muitos dos princípios e muitas das formas de funcionar e de pensar que transformaram a Europa numa enorme federação destituída de alicerces e para recuperarmos esta ideia que nós discutimos no início dos anos 90 de uma Europa simbolicamente significante, assente naquilo que Cascais e que Portugal têm para dar. Estamos aqui
tendo o Mar de Cascais como cenário, um dos grandes fatores de riqueza do nosso país, da nossa terra, um mar que na prática acaba por ser sinónimo de uma enorme responsabilidade que vamos tratar ao longo desta conversa. Não queria deixar de começar também sem agradecer Sua Excelência ao Sr. Presidente da República pela cedência deste espaço para podermos gravar esta conversa e, ao mesmo tempo, de deixar como mote esta ideia. Cascais é, de facto, a cara mais evidente da nova Europa onde nós ansiamos viver e prosperar. Obrigado, Pedro Sanches, por teres aceito o convite e por teres contribuído para esta cerimónia tão importante. Ora essa, o prazer é todo meu. Bem, agradecer à Câmara Municipal, na tua pessoa, o simpático convite. É de facto um privilégio estar aqui a celebrar o aniversário da Fundação de Cascais. Eu que sou um município de sempre, e é com especial gosto que faço isto, considerando o momento que vivemos. Problematizaste isto muito bem. Eu, sem termos combinado, adivinhei, conheço-te há muitos anos, adivinhei o que é que trarias na manga e, portanto, trago-te já a resposta que te vou dar e que vai muito ao encontro disso que acabaste de dizer sobre a centralidade de Portugal e de Cascais no Ocidente. Mas dizer que é com especial gosto que estou aqui, considerando o tempo que vivemos, a importância que a Europa assume na nossa vida, reforçar a minha tese de há 30 anos, de que é uma sorte nós estarmos na Europa, e é também um privilégio para a Europa nós estarmos lá. Mas, sobretudo, dizer que este momento é um tempo importante porque é um tempo em que Cascais prospera. E considerando a importância que nós atribuímos e atribuímos desde sempre à preservação do património e do ambiente, Cascais hoje, em 2020, é um excelente exemplo dessa preservação. E, portanto, aquilo que nós visitámos há 30 anos em absoluta decadência, são hoje espaços recuperados, devolvidos à comunidade, e espaços ao serviço de uma memória, mas espaços que servem também de ponte para o futuro. E se calhar ao longo desta conversa vamos ter a oportunidade de visitar com mais atenção alguns deles. Mas sobre a centralidade de Cascais, eu pedi aqui licença para ler um poema muito rapidamente, porque sintetiza muito bem aquilo que disseste. E é um poema do Fernando Pessoa, é o primeiro poema que abre a mensagem e que diz que a Europa jaz, posta nos cotovelos, de Oriente a Ocidente jaz, fitando, e toldo-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado. Este diz Inglaterra, onde, afastado, a mão sustenta em que se apoia ao rosto. Fita com olhar esfíngico e fatal o Ocidente, futuro do passado, o rosto com que fita é Portugal. Bom, e neste olhar tão bonito sobre a Europa que Pessoa nos deixou, de facto Portugal está aqui não na periferia, mas no centro do Atlântico. E se Portugal está nessa posição, nós que estamos aqui à beira-mar, na ponta do país, temos aqui um papel muito importante. E, portanto, eu acho que foi muito feliz a tua abertura e esta ideia de Cascais aqui como ponte entre o passado e o futuro, e este resgate de centralidade para nós, para contrariarmos muito essa ideia de periferia. Eu não sei se tu queres que eu comente a questão da sorte de estarmos na Europa. Eu, se calhar, começava por outro lado. Então, força. Que é a questão da inevitabilidade. É inevitável que nós, tendo nascido aqui, tenhamos uma responsabilidade acrescida perante a Europa. Mas, infelizmente, dado as circunstâncias desta altura em que vivemos, desta pandemia, desta catástrofe imensa que está a afetar toda a humanidade,
o pragmatismo, a necessidade de avançar, a necessidade de concretizar impõe-se. E, portanto, dizer, como nós dizíamos há 30 anos, que somos a cara da Europa, dizendo, como disse o Pessoa, a mesma coisa exatamente há alguns 50 anos atrás, não abdica a nossa responsabilidade, não diminui a nossa responsabilidade de, neste momento, avançarmos de facto com ideias e com projetos. E, para mim, qual é o grande desafio que se impõe a este Cascais de 656 anos? É aproveitar a sua maturidade, o conhecimento e a experiência adquirida ao longo dos anos, e eu expliquei que vamos começar esta conversa com o mote dos Casais Velhos, o povoado romano que deu a púrpura na areia ali junto ao Guincho, mas como disseste, existem dezenas de projetos a serem recuperados neste momento, e estes 656 anos trazem-nos uma duplicada responsabilidade de avançar efetivamente com a desmistificação da ideia de que somos a cauda da Europa. Não somos a cauda da Europa de facto, mas dizemos que não somos, sem termos um projeto concreto que nos permita afirmar-nos nesta Europa, acaba por ser um bocadinho mais do mesmo, e acabamos por, eventualmente, daqui a alguns anos, publicar uma mensagem que alguém daqui a 50 vai ler, mas quando toda a Europa que se desenvolve a partir do poder que advém do dinheiro, da finança, da prosperidade económica, do imediatismo, de valores que são diferentes daqueles que nós queremos recuperar aqui, quando essa Europa, que é uma Europa do Norte, quando essa Europa acaba por se impor como raiz de tudo aquilo que se vai passar. Este é o nosso momento. É um momento da mudança, é um momento da crise, é um momento da oportunidade, porque tudo o resto está posto em causa para nos podermos afirmar. E era esse o desafio que eu queria deixar, porque queria ouvir o teu comentário nessa área. Olha, essa oportunidade tem que ir muito além daquilo que disseste. Ou seja, eu tenho para mim que, de facto, potencial existe, mas potencial não aproveitado é quase uma fatalidade da Portugalidade. Nós não podemos proclamar o potencial sem fazermos qualquer coisa em favor disso, em favor de nós, e fazendo em favor de nós, fazer em favor de uma União Europeia de Nações. Deixa-me recordar-te, em 1988, um grupo de homens bons reuniu em Ofir, sob a liderança de Francisco Lucas Pires, e resultou dessa reunião um documento que ele prefaciou e onde dizia uma coisa, repito, 1988, ele dizia uma coisa extraordinária, que era: seria muito negativo que continuássemos a só pedir a Europa connosco. Ou seja, esta ideia de que nós fazemos parte de um bloco económico, cultural, político importante, mas não podemos ter relativamente a este bloco uma atitude de pedinchice mendicante, como estar sempre a ir lá de mão estendida a pedir a solidariedade que achamos que nos é devida. Só ultrapassando esta atitude passiva, pedinchona, é que podemos contribuir de forma importante e podemos, de facto, dar corpo a essa proclamação que estavas a dizer. Ou seja, responsabiliza-nos muito este potencial, mas devemos ser capazes de dar corpo a isso. E de dar corpo como? E agora, tentando voltar aqui um bocadinho a Cascais. Cascais o turismo tem aqui uma importância muito grande. Eu sei que isto vai ser tema de uma outra conversa e não é propriamente o tópico desta nossa, mas o turismo, nesta ponte que faz entre aquilo que é este nosso potencial que tu proclamaste e aquilo que é a abertura ao outro, a defesa da sociedade aberta, do cosmopolitismo, é a melhor forma de dar resposta, a melhor forma que temos aqui à mão, ou é uma das boas respostas que nós temos aqui à mão. Há algumas ameaças que hoje
pairam sobre a nossa sociedade e sobre a civilização ocidental, designadamente o advento dos populismos. Porque se é verdade que os populistas aproveitam muito esta sensação de perda de ligação com as comunidades locais e com as comunidades nacionais, os municípios, excelentes exemplos de corpos intermédios que nós defendemos há mais de 30 anos, a importância do municipalismo, estão na linha da frente para conseguirem ajudar as sociedades a perceberem esta ligação à sua história, mas fazê-lo não fechando a sociedade sobre si, mas abrindo a sociedade ao outro. Porque se hoje vivemos, não obstante o contexto que tu invocavas, por força desta crise pandémica, não obstante as ameaças políticas que impendem sobre as sociedades modernas ocidentais, na verdade nós vivemos um dos períodos mais gloriosos da história da humanidade. Vivemos o período mais glorioso da história da humanidade, onde todos os indicadores de desenvolvimento humano estão melhores do que alguma vez estiveram. Perceber isso é perceber a necessidade de defender o caminho que nos trouxe até aqui. E defender o caminho que nos trouxe até aqui é não esquecer os riscos que corremos e dar-lhes respostas adequadas. E por isso é que eu começava por dizer Cascais tem feito esse trabalho notável de recuperação da memória, mas fazendo sem oposição ao outro, sem fecho sobre si. Por exemplo, aqui, bem perto de nós, o convento, que eu esqueço-me sempre do nome, Nossa Senhora da Piedade, foi transformado no Centro Cultural de Cascais. Um espaço de modernidade, se quiseres, que não deixa de fazer aqui assim a ponte entre aquilo que era a memória e aquilo que é o futuro. Aquela casa ali ao lado que estava a cair, a Casa Sommer, foi transformada no Arquivo Municipal. O excelente exemplo, e é isso que nos traz cá, dos casais velhos, mas também antes disso as ruínas de Freiria, a morada, se não estou em erro, e se tu me ensinaste bem, do Titos Curiáceos Rufinos, que quando a visitámos estava tapada, eram escavações arqueológicas tapadas e abandonadas, e que hoje foi devolvida à comunidade para que a comunidade a aproveite e perceba a importância daquela zona na história deste município. Enfim, há mais exemplos, podemos ao longo da conversa tocar neles, mas queria muito sublinhar esta ideia de que o potencial proclamado é insuficiente se Portugal não se determinar a fazer por si e, fazendo por si, fazer pela União Europeia. Porque eu acho que isto vem a propósito. Eu, se calhar, percorria aqui assim alguns indicadores que nos deviam interpelar muito. Portugal tem das mais baixas produtividades da União Europeia. Portugal tem dos PIBs per capita mais baixos da zona euro. É o quarto país com maior abandono precoce escolar da zona euro. Tem a mais baixa percentagem de população entre os 25 e os 64 anos com escolaridade ao nível do ensino superior. Tem a quarta maior taxa de congestão em tribunais de primeira instância para processos criminais. Do ponto de vista da percepção da corrupção, Portugal está mais perto do Burkina Faso do que da Finlândia. O investimento público em inovação e desenvolvimento, que é variável crítica da nova economia, hoje, bem, dados de 2018, era de 0,3, em 1995 era de 0,4. Portanto, quando a importância deste investimento aumentou, o nosso investimento diminuiu. E podia continuar com algumas considerações sobre a dívida pública e de como isso nos amarra a esta dependência de ajuda externa. Mas estes indicadores são factuais, portanto, não há aqui retórica política, e estes indicadores devem mobilizar-nos em planos de ação para fazer por nós. Porque só assim é que depois podemos reclamar a tal solidariedade europeia que estamos sempre a reclamar. Totalmente de acordo, e aproveito já agora o ensejo
para replicar os dois aspectos fundamentais que nos anos 90 nós discutíamos quando falávamos desta nossa terra. O primeiro era a nossa vocação, era o turismo, como dizias. E o turismo em Cascais é uma realidade que acompanha toda a história da vila e que se agravou, no aspecto positivo do termo, a partir de 1870, quando acontece o quê? Quando o rei Dom Luís, um monarca de cultura superior, comparativamente aos seus contemporâneos europeus dessa época, tem o ensejo, a ousadia de poder sair dos seus palácios magníficos que tinha em Sintra e que tinha em Lisboa e de vir morar exatamente para aqui, para este sítio onde nós agora nos encontramos. E de vir porquê? Porque, segundo ele, para se morrer bem, tinha de se morrer a olhar para o mar de Cascais, onde ele morreu numa janela aqui à nossa esquerda, cumprindo o sonho. E turismo é isso, é sonho, são memórias. E por isso é que dizia que este é um momento de crise, de grande dificuldade, mas também de oportunidade, porque temos a oportunidade de subverter os valores e de recuperar aquilo que verdadeiramente é importante. Nós somos pó e ao pó vamos regressar. E o que fica são as memórias, são as histórias, são aquilo que somos capazes de viver, é aquilo que é capaz de nos dar ensejo para que os nossos filhos e os filhos deles possam rever-se em nós, no nosso exemplo, e fazer eles também um trajeto profícuo e positivo neste mundo. E esse é, para mim, o primeiro dos contributos de Cascais. Cascais está a trabalhar arduamente para recuperar essa memória, para consolidar essa sua vocação turística e para deixar ao futuro e à Europa, onde nós temos a responsabilidade, como tu dizes, de contribuir, um contributo de esperança, de capacidade, de abertura, de inovação e até, de alguma maneira, de capacidade crítica em relação a nós próprios e em relação ao mundo. Cascais e Portugal têm a responsabilidade, mas também têm o potencial para fazer isso. Isto leva-nos ao segundo pilar. E o segundo pilar, como tu dizes, é a ciência, é o conhecimento e é a educação. E quando nos anos 90 nós discutíamos a nossa terra, falávamos daquilo que era um sonho antigo para Cascais, ensino superior. Nós precisávamos avidamente de ensino superior, porque o ensino superior, no sentido universal do termo, exige essa capacidade de respeito pelo outro, pela diferença, de integrar, de complementar, de fazer crescer. E hoje estamos num Cascais em que aqui, ao nosso lado direito, ao fundo, no final desta costa, tem um conjunto de oferta de ensino superior que está a trazer, efetivamente, para Cascais, uma série de gente diferente, uma série de gente que tem capacidade crítica, que tem capacidade de conhecer, de desenvolver, de criar ciência, e isso é, quanto a mim, cruzado com o turismo que tu referiste, são os dois grandes pilares que nos podem fazer contribuir positivamente, em vez de ir com a mão pedinchona, pedir os tais apoios, de subverter isto e entrar na Europa com propostas concretas, com ideias, com projetos, com capacidades de desenvolvimento, que nós temos aqui com condições que ninguém tem nesta Europa. É verdade. Isso que dizes, que é muito verdade, mas que é muito poético, é tanto mais verdade quanto nós formos capazes de dar, do ponto de vista das opções de gestão, do ponto de vista da gestão política das nossas comunidades, corpo a isso mesmo. Deixa-me chamar-te aqui a atenção para um aspecto que eu acho que é muito importante e que tem a ver com o mar. Esse testemunho que dás de querer morrer a olhar para o mar, porque isso é a nossa essência, é muito bonito, mas se nós olharmos, Portugal tem território, terrestre, 92 mil quilómetros quadrados. Se considerarmos a plataforma continental, Portugal é um dos países mais pequenos do mundo. Se considerarmos a plataforma continental, Portugal é um dos maiores países do mundo. Portugal tem 4 milhões de quilómetros quadrados. Ora, um dos maiores países do mundo, com uma plataforma continental desta dimensão, que nos dá direitos sobre o fundo do mar e o subsolo,
ainda tanto por explorar. Ainda este fim de semana tivemos mais uma ida ao espaço e nós conhecemos melhor o espaço do que conhecemos o fundo dos nossos oceanos. Onde temos aqui tantas oportunidades, eu acho que isso se cruza muito bem com esta ideia do conhecimento. E porque na economia que vivemos, conhecimento é fonte de riqueza, também de um potencial muito importante que devemos considerar de crescimento económico. Desculpa, deixa-me interromper-te só para divergir de uma forma muito veemente do que tu disseste. Não é de poesia que eu estou a tratar. Quando o rei Dom Luís disse que queria vir morrer a Cascais para olhar o mar de Cascais, porque isso dava significado à sua própria vida, está a dar significado a uma vida de um dos maiores estudiosos da altura, de um dos maiores poetas, mas também de um dos oceanógrafos mais conceituados da Europa do final do século XIX, que não só levou ao extremo da altura o conhecimento sobre o mar, ou a tentativa, ele criou um laboratório marítimo que está aqui atrás, um dos primeiros e um dos mais vanguardistas da Europa de então, como deixou legado ao seu filho, que ainda conseguiu ultrapassar as fronteiras que ele próprio tinha definido. O rei Dom Carlos foi um dos cientistas mais conceituados daquela Europa, organizou, cruzando, lá está, a ciência e o conhecimento e a educação com o turismo o turismo que naquela altura era um embrião que ninguém sabia o que era exatamente, e ele organizou aqui congressos internacionais que trouxeram a Portugal e sobretudo a Cascais a fina flor dos maiores pensadores europeus daquela época. E, portanto, aí já convergimos novamente, estes dois pilares, por um lado a vocação turística de Cascais, consolidada sobre o respeito pelo outro, pela diferença, pela capacidade de utilizar aquilo em que nós somos bons para trazer até nós essa mesma diferença, mas por outro lado também a capacidade de recriar condições para que dessa diferença nasça conhecimento renovado, nasça conhecimento de vanguarda e nasça ciência. Esses dois pilares são o caminho que esta crise nos abre, porque a Europa em que nós vivemos, a Europa do imediatismo, do dinheiro, do poder, esta Europa que tanta gente criticava, mas que não deixava de acompanhar quase da fome de acompanhar o desenvolvimento e o progresso, que tornava pouco interessante a poesia do rei Dom Luís. Esta Europa está agora em reconstrução. É a altura em que obrigatoriamente vamos ter de rever tudo aquilo que fizemos ao longo destes últimos 25 anos. E o Tratado de Maastricht, que nós na altura discutimos em termos bastante vividos, digamos assim, o Tratado de Maastricht de uma Europa federal deixou de fazer sentido a partir do momento em que esta capacidade de recriar conhecimento a partir desta riqueza que está aqui atrás de nós, deste mar, deste património, desta identidade, deste conhecimento de gerações e gerações que se sobrepõem. Portugal é a nação mais antiga da Europa. É a nação mais antiga da Europa, com estruturas coesas, com capacidade de fazer passar de pais para filhos, de geração para geração, uma série de experiências que acumuladas são riquíssimas. Se nós a isto imaginarmos aquilo que me parece que é o terceiro pilar, portanto, por um lado a vocação turística, por outro a educação, se juntarmos a isto a ligação quase diria natural que Cascais e Portugal têm aos outros continentes, à América do Sul, à Ásia, à África, então temos condições de exceção para que Portugal assuma, de facto, que é a cara da Europa e que tem condições para, sendo a cara da Europa, ser também a porta de entrada para um novo mundo em que nós todos desejamos que os nossos filhos possam viver. Lembro só, uma coisa que penso eu que também discutimos nessa altura, é que Cascais sempre foi o último porto que os navios que partiram para descobrir o novo mundo viam quando saíam de Portugal, saíam de Lisboa e à saída, antes de se lançarem
para o novo mundo, para conhecer novos mundos, para contribuir para novos caminhos, era em Cascais que paravam para fazer a aguada. E quando regressavam desses sítios de que ninguém nunca tinha ouvido falar, o primeiro sítio onde paravam era em Cascais. Era a Guarda Avançada de Lisboa, era os olhos, era a face, era a cara da frente. A América, quando foi descoberta, o primeiro sítio na Europa onde Cristóvão Colombo apresentou a ideia que se soube depois que era errada, de que tinha chegado à Índia através do mar, foi em Cascais. Os pescadores de Cascais foram a primeira comunidade a saber que havia um novo mundo no mundo. E portanto, temos 3 pilares e com 3 pilares o edifício sustenta-se. E acho que chegamos ao princípio da nossa conversa. Como é que podemos contribuir? Então, olha, antes de chegar à Europa e um bocadinho mais adiante à língua portuguesa, deixa-me só dizer aqui algumas coisas sobre o mar, porque eu acho que vale muito a pena. Assim, pelo menos na história recente, desde Hernani Lopes, que nós andamos a falar no mar como desígnio. Mas, se não estou em erro, nas notas que recolhi, só desde o governo PSD-CDS, o último, entre 2011 e 2015, é que passámos a ter uma conta satélite do mar. E olhar para a conta satélite do mar vale a pena. Vale a pena porque nos diz várias coisas. Diz-nos que este mar anunciado como desígnio e que nós percebemos como potencial representa só 3% da economia. 3%. Isso parece-me pouco, diria. 3% em criação de riqueza e 3% em emprego. Isso parece-me pouco. Mas depois diz-nos outra coisa. Diz-nos que as principais atividades que estão a concorrer para esta conta satélite são as óbvias. O recreio, o desporto, o turismo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as pescas, a aquicultura e as conservas. E em terceiro lugar, serviços marítimos. Não está neste top 3 a investigação científica. E eu acho que há aqui caminho a percorrer. E enunciaste muito bem a criação da nova Business School, e isso foi uma aposta estratégica. Num país tantas vezes marcado por opções de contingência, por questões de circunstância, Cascais teve a capacidade de olhar mais longe e criar aqui um polo de excelência de ensino superior. E isso é um ótimo primeiro passo. Seguramente, do ponto de vista para tornar verdadeiro e útil tudo aquilo que tu disseste, enfim, que encerra em si uma verdade que vem da tradição, mas para que isso tenha valor no futuro, há apostas económicas, apostas de gestão política que têm de ser feitas de uma forma estratégica e não meramente reativa à espuma dos dias. E é muito por isso que eu me tenho batido em todas as conversas que vou tendo. Depois, a questão da Europa. E agora, desmontando um bocadinho a provocação inicial de que eu considero estarmos na Europa uma sorte. De facto, aquilo que nós podemos ver nos últimos 25 anos da vida deste país assusta um bocadinho e dá-me a sensação de que não fosse. E nós podemos ter aqui uma conversa muito interessante sobre a soberania, sobre a importância da nacionalidade, sobre a Europa das Nações, e eu subscrever todas essas teses. Mas nós tínhamos em 2007, tínhamos 68,4% sobre o PIB de dívida pública. 68,4%. Em 2011, tínhamos 111,4% de dívida pública sobre o PIB. Outros, desde logo, porque isso vem muito à memória, considerando os últimos episódios da nossa política externa, outros, por exemplo, como a Holanda,
alteraram esta relação, diminuíram o peso da sua dívida pública. E isto, é claro que nós estamos aqui no mundo global, que há um conjunto de fatores externos que contribuem para, mas era bom que parássemos de encontrar desculpas e de chamarmos a nós a responsabilidade de dar a volta com projetos que façam sentido e que nos permitam sair desta situação sempre periclitante e dependente. Depois de dizer, ainda sobre a Europa, portanto, concluindo, todos estes mecanismos de controle orçamental que nos maçam muito são virtuosos e é uma sorte que nós os tenhamos, porque se não os tivéssemos, temo que a realidade pudesse ser bem pior e que nós estivéssemos bem mais pobres do que estamos. De alguma maneira é que uma baia que nos tem limitado a desvarios maiores. Ponto número 1. Ponto número 2, sobre a ideia da construção europeia. Normalmente a construção europeia é muito vista numa ótica idealista, liberal, se quiseres, no sentido de um projeto. E a palavra projeto, eu acho que é uma palavra feliz. A ideia de projeto. O que é um projeto? Um projeto é um caminho que nos dirige a um determinado ponto que nós definimos à cabeça. É um caminho que nós queremos seguir para lá chegar. E a ideia de federalismo esteve sempre presente, na altura do debate de Maastricht, bastante presente hoje. Eu gosto de olhar para a Europa numa perspectiva menos idealista e mais realista e, portanto, olhar para a Europa menos como um projeto e mais como um processo. E isso é uma grelha de análise que nos permite acomodar muito melhor as diferenças e esta ideia de uma Europa de nações. E isso é tanto mais bem conseguido quanto mais autónomos nós estivermos na definição do nosso caminho, sem estar à espera que nos digam qual é o caminho a seguir. E é um bocadinho este o repto que eu gosto de deixar sempre que posso à classe política, esta necessidade de não estar sempre dependente das diretrizes que vêm de fora e ser capaz de olhar para o nosso potencial, e eu dei o exemplo do mar, mas há outros. Olha, por exemplo, nós fomos muito bem capazes, e mérito também aqui assim, há um tempo mais recente, fomos muito capazes de, simplificando a economia, desburocratizando a atividade, de fazer crescer, também repensando muito a comunicação, fazer crescer o turismo, que tem sido a boia de salvação orçamental do país, e é também por isso que, num tempo em que os países se fecharam nas fronteiras e as famílias se fecharam dentro de casa, isto nos perspectiva tempos tão difíceis agora já de seguida. Mas o turismo é um bom exemplo de qualquer coisa que nós chamamos a nós, fizemos-lo bem e tivemos resultados. Portanto, sempre sublinhar esta ideia, participar sim num processo de construção europeia e fazê-lo assumindo as nossas responsabilidades, porque só assim é que podemos depois solicitar a solidariedade. Aí, último ponto. Aí voltamos àquela máxima de há muitos anos. Por um lado, responsabilidade, somos responsáveis, temos de ser responsáveis, temos de estar numa Europa com cabeça erguida, com capacidade de perspectivar o futuro, com projetos próprios e com capacidade de contribuir, mas também o respeito. E a grande diferença que existe, e que nós discutimos em 1992, quando foi o Tratado de Maastricht, entre um modelo mais federalista ou mais nacionalista, no melhor do sentido dos termos da palavra, a opção era basicamente esta: o respeito pela diferença ou a hegemonia daquilo que é igual.
E a imposição da igualdade, a ideia que se criou de que somos todos iguais, todos diferentes, deturpa de facto a realidade. Nós somos todos diferentes e devemos assumir essa diferença. Nós somos, como tu disseste há pouco, com uma comparação de um termo económico, mas não interessa, muito mais parecidos a vários níveis com muitos dos países africanos de língua portuguesa que nos têm acompanhado ao longo dos últimos 500 anos de história do que com os finlandeses. E, portanto, a diferença que nos separa dos finlandeses enriquece-nos a nós e enriquece os finlandeses, se formos capazes de ter respeito pela mesma, de a enquadrar e de a enquadrar num modelo de desenvolvimento e num projeto, nunca acabado como é evidente, num projeto que represente todos. E esse é que julgo que seja o grande desafio. Ok, mas isso leva-me ao meu último ponto, e que tem a ver com a língua portuguesa e com a lusofonia, e com a importância de coisas que são tão anunciadas e tão pouco materializadas, como por exemplo a defesa da cultura, e a importância da língua. Nós temos um mercado potencial de língua portuguesa gigantesco que inclui a 7ª maior economia do mundo, que é o Brasil. O facto de nós estarmos num bloco económico e político como a União Europeia não nos deve nunca limitar a capacidade de olhar para aquilo que é nosso e que é nosso desde sempre, que são estas relações privilegiadas com economias emergentes e com economias muito maiores do que a nossa e que têm este denominador comum chamado língua portuguesa. Portanto, a língua não é só uma ideia vaga de cultura, é de facto cultura, de facto união e de facto a capacidade de nós podermos explorar todos os seus mercados. E eu acho que isto também nos devia interpelar. Só para concluir esta ideia, e sem entrar aqui em grande detalhe, nós vimos, já nos esquecemos, mas isto aconteceu há poucos meses. A Covid-19 sugou, foi como um eucalipto que subiu aos céus e secou tudo à volta. Mas nós há bem poucos meses estávamos aqui a discutir o Brexit, não é? E vimos a comunicação social portuguesa a tratar de forma miserável o que foi o processo do Brexit, alinhando por explicações fáceis, sublinhando pulsões nacionalistas e populistas que também existiram no Brexit, mas sublinhando menos algumas das principais razões invocadas por algumas das pessoas, enfim, que eu diria mais sérias, que conduziram este processo no Reino Unido, que foi a vontade do livre comércio, que foi a vontade da abertura ao outro. Enquanto andávamos neste impasse entre a União Europeia e o Reino Unido para concretizar ou não o Brexit, o Reino Unido apostava muito fortemente na Commonwealth, que é um mercado brutal, com um potencial brutal e muito interessante para quem gosta do comércio livre. E esta ideia do comércio livre faz-me agora cruzar aquilo que estava a dizer que era diferente, que é a ideia de projeto europeu e de processo europeu, a ideia idealista, passo a redundância, e a ideia realista, como se olha para a União Europeia. E recordo-me aqui os 3 artigos definitivos da paz perpétua do Kant, não é? Esse projeto idealista que permitiria uma paz perpétua, porque se fala muito da ideia da Europa como necessidade imperiosa para garantir a paz. E diz-se, bom, foi a União Europeia que permitiu que a Europa vivesse em paz. Mas eu pergunto se não foi o contrário. E faço esta pergunta precisamente a partir desses 3 artigos definitivos da paz perpétua do Kant. Quais são os 3 artigos? É a existência de Estados-nação e não de uma União Federal, a importância da existência de repúblicas, e aqui não no sentido da república por oposição à monarquia, mas a república enquanto sistema político do rule of the law, a separação dos poderes, e o livre comércio e a livre circulação. E isto são
características daquilo que nós podemos atribuir, enfim, podemos atribuir outras seguramente, e tu falaste na tradição cristã, muito importante, mas são características que nós podemos atribuir aqui ao Ocidente. Esta ideia de Estado-nação, de república, na ideia da democracia liberal, se quiseres, e do livre comércio, e se quiseres, do capitalismo. É esta junção virtuosa das democracias liberais com o capitalismo que nos permitiram chegar a este ponto de paz como nunca visto e de prosperidade como nunca vista. Portanto, eu estou convencido que isto que é tão atacado, quer à esquerda, quer à direita, com discursos até muito hipócritas, porque muitas vezes nós gritamos soberania para consumo interno, mas depois queremos mutualização da dívida e financiamento a fundo perdido quando lá vamos fora pedir apoio, não é? E isto é muito hipócrita, porque é muito incongruente. Portanto, num tempo em que estamos tão ameaçados, esta ordem virtuosa entre a democracia liberal, do ponto de vista político, e do capitalismo, do ponto de vista económico, é tão atacada à esquerda e à direita, eu acho que vale muito a pena defendê-la, e esta defesa passa pelas responsabilidades que cada um de nós tem ao seu alcance, designadamente os municípios e, como um bom exemplo, Cascais, que é olhando para o seu potencial e levando o mais longe possível, seja no mar, seja na investigação, seja na preservação patrimonial, mas também seja na preservação ambiental, que era também um tema que ocupava a agenda aqui há 3 ou 4 meses e que de repente desapareceu, com a jovem Greta a entrar-nos casa dentro a toda a hora a clamar pela importância do clima, quase fazendo esquecer o melhor texto que este século foi escrito sobre essa matéria, que foi a Laudato Si do Papa Francisco. E isso, voltando a entroncar na tua herança cristã que sublinhavas no princípio. A importância da casa comum e da preservação do ambiente, e Cascais também desse ponto de vista é um bom exemplo. Por exemplo, com a preservação da Duna da Crismina, por exemplo, com a recuperação do passeio junto à Ribeira das Vinhas. Enfim, é isso, é cada um fazer o que está ao seu alcance para preservar aquilo que é virtuoso. E, portanto, eu acho que isso continua a valer a pena. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Pedro Sanches, pela tua presença aqui, mais uma vez. Acho que foi muito enriquecedor esta tua abrangência ideológica sobre aquilo que poderá ser o futuro da Europa. E não queria terminar esta pequena conversa introdutória à questão de Cascais, Portugal e a Europa, sem sublinhar que isto é uma subversão em si, porque normalmente deveríamos estar a discutir a Europa, Portugal e Cascais, e julgo eu que de uma forma subversiva nós reviramos isto ao contrário, com a convicção profunda de que estamos corretos e de que Cascais é a cara da Europa, que Portugal é o coração e o caminho para uma Europa diferente. Não queria terminar sem voltar a lembrar os 656 anos que Cascais, que a autonomia de Cascais comemora nesta semana, para relembrar que essa autonomia foi dada pelo rei Dom Pedro aos pescadores de Cascais. E, portanto, ao dar aos pescadores de Cascais, está a cumprir aquilo que o Pedro Sanches nos disse. Está a apostar na economia, porque era um recurso importantíssimo na economia daquela época, e, portanto, a autonomia não é dada como é dada aos outros concelhos, é dada aos homens ligados ao mar de Cascais. E depois, por outro lado, ao fazê-lo com este intuito económico, está também, de alguma maneira, a apostar na tradição. Era a atividade mais antiga que alguma vez se cumpria em Cascais, e por isso os homens do mar de Cascais eram melhores do que os outros, tinham uma capacidade maior para se poderem afirmar, porque tinham muitas gerações atrás de si de ligação ao mar, de estudo do mar, de estudo das tecnologias de utilização do mar, e quando chegamos a 1364, de facto não fazia sentido nenhum que eles estivessem subjugados ao poder de Sintra, quando eles próprios tinham uma identidade e uma orientação própria para se afirmarem no Portugal e na Europa de então.
queria terminar com um apelo que nós fazemos pelo menos desde 1992, a que haja uma aposta firme, convicta, resoluta na capacidade de transmitirmos aos nossos filhos que somos a cara da Europa. Isto é fundamental. Nós não podemos fechar mais uma década, não podemos fechar mais uma grande crise que vamos ser capazes, obviamente, de ultrapassar, mantendo esta ideia de que nós somos a periferia. Não somos. É Cascais, Portugal e a Europa, convictamente, para que os nossos filhos, os nossos netos, possam fazer aquilo que o Pedro Sanches nos trouxe aqui como contributo para esta conversa. Muito obrigado uma vez mais e esperemos que os próximos 656 anos sejam mais prósperos ainda e mais significantes do que estes últimos.